Ora viva, muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem, os que nos acompanham em Angola, os que nos acompanham além fronteira, esse é o nosso e vosso canal, não é? Relógio Econômico. Este canal vem aqui para abordar questões voltadas à economia, questões técnicas, e hoje estamos aqui para falar sobre a importância da elasticidade na gestão das empresas. Vamos fazer aqui uma análise técnica do artigo do professor Luindula Miguel. Portanto, ele aqui, no seu artigo científico, fala sobre o conhecimento sobre a elasticidade de preço da procura é importante para as receitas de uma firma, nesse caso uma empresa, ou o conceito meramente acadêmico. Ou seja, ele traz aqui uma questão, tem um questionamento. E hoje vamos saber, através do autor deste artigo, o que efetivamente ele responde com essa grande questão que ele coloca sobre a elasticidade versus receita das empresas. Portanto, a elasticidade representa aqui um conceito fundamental, econômico, e para o desenrolar deste conceito, eu gostava de apresentar aqui os meus convidados que vão nos apoiar com esta aula número 14. Número 13. Dr. Alberto Vunge, ele é economista e está aqui também para trabalhar conosco hoje nesta aula. Seja bem-vindo e bom dia, doutor. Bom dia, Dr. Lumbo. Bom dia, colegas do painel, e também um bom dia para a plateia. Maravilha, bem-haja. Quero saudar também aqui o Dr. Antônio Candongo, ele é economista e a primeira vez aqui, a estreia no nosso canal. Também, igualmente, Dr. Vuns, não é? E queremos contar mais vezes convosco aqui neste canal, porque são pessoas que têm muito conhecimento sobre a matéria econômica. Dr. Candongo, muito bom dia e seja bem-vindo. Obrigado, Dr. Lumbo. Bom dia aos colegas do painel, bom dia à plateia. Viva, bem-haja. Dr. Luindula, então, aqui é o causador desta reunião, portanto, o dono do artigo, e ele é economista residente já daqui da casa, já tem estado a nos trazer várias temáticas voltadas à economia, e queríamos aqui então estender a nossa saudação, doutor. Muito bom dia. Bom dia, Dr. José Lumbo, bom dia, colegas do painel. É uma honra estar aqui com o pessoal, Dr. Alberto Vunge, é uma honra partilhar o painel contigo. A plateia, muito bom dia, e também aos espectadores que vão acompanhar a nossa aula de hoje. Bem-haja, bem-haja. Quero aqui deixar a nossa plateia bem confortável, não é? E desejar também um bom dia extensivo para todos. Quero deixar bem confortável porque aqui os meus painelistas são pessoas que dominam, não é, o que estão aqui para falar, e nós neste nosso canal sobre a economia pura vamos procurar descomplicar, buscar os termos mais simples para a compreensão desta grande temática sobre elasticidade. Portanto, um bem-aja e é tudo nosso, não é? Tudo nosso. Maravilha! Estamos aqui com muita garra e vamos já passar então para as questões muito mais direcionadas à temática. Portanto, aqui queríamos primeiro alertar a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube a não esquecerem de subscrever o canal, darem aquele like para que a gente tenha mais visibilidade e que conseguimos então também continuar a gravar essas nossas aulas, que tem sido muito importante para muita gente. Para os empresários que quiserem, nós temos os nossos contactos a passarem na tela, temos também as nossas coordenadas para apoio. Portanto, temos a plena certeza que esta aula de hoje vai servir de base e de sustento para todos os empresários. Quando se fala de elasticidade, nós estamos a falar da mensuração de um grau de sensibilidade de uma variável em detrimento da outra. O Dr. Luindula, no seu artigo, apega-se mais na questão voltada à procura. Portanto, a elasticidade pode acontecer também em outras variáveis do ponto de vista econômico, como em termos macroeconômicos,
não é? Portanto, eu posso fazer aqui uma relação entre a demanda agregada versus exportações versus importações. Posso medir o grau de sensibilidade que há entre uma variável em detrimento da outra. Portanto, aqui o doutor concentra-se nos preços, portanto, a variação, o grau, a mensuração do grau de sensibilidade de um preço em relação à quantidade. Portanto, e depois também nós vamos conseguir transmitir isso do ponto de vista técnico. E há uma fórmula muito conhecida que fala sobre a análise da elasticidade de preço da procura em termos quantitativos, que é a relação entre preços e quantidade, portanto, preços a dividir por quantidade, dividido vezes a variação da quantidade numa dada variação do preço. Portanto, em termos de acréscimo, esta é a fórmula que tem estado a calcular a elasticidade. Naturalmente, existem muitas fórmulas para o cálculo da elasticidade, mas a elasticidade de preço da procura prende-se mais nesta fórmula. Então eu vou primeiro começar mesmo com o Dr. Luindula, que trouxe-nos aqui este artigo, para então fazer o seu primeiro enquadramento, a sua introdução sobre esta nossa temática. Obrigado, Dr. Lobo. Primeiramente, a motivação que leva a escrever o artigo é para tentarmos aqui levar aos leitores a uma compreensão dos conceitos de uma maneira um pouco mais clara e mais objetiva, comparativamente àquilo que nós vimos nos livros. Os temas sobre elasticidade estão ali espalhados nos livros de economia. Entretanto, o que nós queríamos trazer ao escrever estas linhas aos leitores é fazer eles perceber que não trata-se apenas de um conceito meramente acadêmico, que este conceito de elasticidade pode ser útil no dia a dia da tomada de decisões nas firmas, uma vez que, como nós sabemos, que o objetivo principal das empresas é o lucro, maximização do lucro. Quanto maior forem os lucros, melhor para a vida das empresas. Então, este lucro é a diferença entre aquilo que as empresas recebem nas vendas dos seus bens ou serviços, que são chamadas receitas, após deduzido todos os custos. Claro, quanto menos custos tivermos e mais receitas tivermos também, então maior é o lucro. Ok, então estas receitas que são fundamentais para a determinação dos lucros podem resultar ou de um efeito quantidade ou de um efeito preço. Ou seja, se nós tivermos a aumentar os preços, podemos ter um aumento das receitas, porque nós vamos estar a ganhar mais unidades monetárias em cada unidade vendida. E também pode acontecer porque, mesmo com o preço fixo, as quantidades aumentarem. Só que normalmente, para nós aumentarmos as quantidades, tem que se aumentar os custos de produção. Então, o mais viável, caso fosse possível, seria aumentar receitas a partir do aumento de preços. Só que, por detrás da influência do efeito preço na decisão dos consumidores está a lei da procura. Ou seja, mantendo tudo o resto constante, quando os preços aumentam, as quantidades procuradas diminuem. Então, se as quantidades diminuírem mais do que proporcionalmente em relação ao aumento do preço, o aumento do preço pode não levar a um aumento nas receitas. Vamos supor que nós aqui, um exemplo hipotético, nós vendíamos 5 unidades a 2 kwanzas. E nós, nesse caso, teríamos, a 3 kwanzas, teríamos 15 unidades monetárias, 15 kwanzas de receita. Ok, vamos agora supor que nós decidamos aumentar o preço para 5 ao invés de 3. Ok, vamos aumentar o preço para 5, mas em contrapartida as pessoas já não têm poder de comprar o determinado bem ao preço de 5. Vamos passar, ao invés de nós continuarmos a vender 5 unidades, vamos vender só 2. Então, nesse caso, vamos ter uma receita de 10 kwanzas. O preço aumentou, mas as receitas não aumentaram. Então, esta análise é que nós estamos a tentar explicar, que a elasticidade pode influenciar muito naquilo que são as receitas da empresa. Então, as empresas, os empresários, os gestores de vendas
têm que ter atenção quando estão a decidir aumentar o preço. Temos que ver qual é o grau de resposta das quantidades dos consumidores do bem ou serviço mediante o aumento do preço, porque um aumento do preço nem sempre vai resultar num aumento das receitas. Aqui estamos a partir do pressuposto de que a questão relacionada com os custos já está cautelada. O aumento dos nossos lucros só está a depender da receita. Relativamente aos custos, já está tudo acautelado, que os custos não aumentam, ou seja, os custos são o mínimo possível. Estamos só a partir do pressuposto de que é a receita que vai determinar o lucro. Ok. Então, o que nós tentamos trazer no artigo é mostrar a utilidade que este conceito de elasticidade tem para que as empresas tomem decisões relativamente ao aumento do preço ou não. Ok. Dr. Vuns, de acordo com essa explanação que o Dr. Lindula faz, qual é o enquadramento que faz sobre a nossa temática, não é? A importância da elasticidade na gestão das empresas? Muito bem. Penso que tive a oportunidade, tive contato com o artigo, tive o cuidado de ler e também de anotar os pontos que eu achei que são importantes, né? Portanto, a abordagem que o Dr. Lindula faz é uma abordagem pertinente, mas antes disso é preciso perceber exatamente em que contexto de estrutura de mercado é que a abordagem dele se enquadra. Acho que isso é fundamental. Porque a partida, quando colocamos a ideia de que as empresas ou gestores empresariais têm alguma discricionariedade, né, têm poder para poder mexer no preço e por essa via alterarem as suas receitas, estamos a pressupor que estamos num mercado não concorrencial. Okay? E num mercado não concorrencial, ou seja, não concorrencial, não diria concorrencial, mas que não seja concorrência perfeita. Não é? Sim, Porque a concorrência pode ser perfeita, também pode ser imperfeita, por exemplo. Ou concorrência monopolística, como são chamadas. E para efeito de enquadramento, gostaria de dizer que existem várias formas de estrutura de mercado, mas tipicamente aquilo que os economistas fazem uma partição da estrutura de mercado em quatro fundamentais. Aquilo que normalmente vemos nos manuais, que é o mercado de concorrência perfeito, não é? Esse mercado normalmente é marcado por haverem várias empresas do lado da oferta, não é? Portanto, temos várias empresas do lado da oferta e os produtos que oferecem são homogéneos, ou seja, não há diferenciação. O critério da homogeneidade. Exatamente, a homogeneidade. E num mercado assim, por exemplo, ou seja, há uma certa... o número de fornecedores desses produtos são tão grandes, ou seja, um número tão grande, e depois também os produtos são tão iguais, tão similares, não há diferenciação, que nenhum, no caso dos ofertantes, tem poder, digamos, por via do preço para poder influenciar as suas receitas. Ou seja, não tem poder para alterar os preços. São tomadores de preço. Quem define o preço é o mercado. Logo, nessa perspectiva, o que eles podem fazer para poderem maximizar as receitas é exatamente por via da quantidade. Ou seja, o preço é dado, como é que se ganha dinheiro? Vendendo mais, ok? Temos que vender mais. E para vendermos mais também significa que temos que poder, portanto, ser eficientes na forma como produzimos os nossos produtos, né? Ou prestamos nossos serviços. Portanto, aqui a tônica é mais colocada na perspectiva da eficiência no processo da própria produção, né? Ou criação de valor que depois, no caso, vamos entregar ao mercado. Isso é fundamental. E depois temos aqui a concorrência também monopolística, né? Portanto, ou seja, existem várias empresas no mercado, mas de qualquer das formas existem mecanismos, existem, digamos assim, espaço para que os gestores empresariais possam exatamente, através de conhecimento, através de processos de diferenciação, passar para o mercado a ideia de que, apesar dos nossos produtos atenderem a mesma necessidade, mas nós temos uma mais-valia, né? Portanto, temos um valor adicional que, portanto, nos diferencia do ponto de vista da capacidade de criar, digamos assim, utilidades para o mercado que eventualmente os outros não têm. Então, nessa perspectiva, sim, nós podemos, se há diferenciação do ponto de vista do produto, também nos sentimos a certa legitimidade para podermos ser diferentes no preço. Ali sim, podemos tentar alterar
alterar o preço. Portanto, depois temos aqui também os oligopólios, né? Portanto, que é marcado por uma estrutura de mercado em que há alguns fornecedores, não são muitos, Sim, por sim. serem alguns, por não serem muitos. Quer dizer que, de forma individual, podem também afetar o preço e ao mesmo tempo também tem aqui, do ponto de vista do produto, pode haver uma certa diferenciação. Depois temos os monopólios, né? Portanto, os monopólios, encontramos um único fornecedor, por exemplo, prestador de serviço, e claro que a característica do produto já não é relevante, porque ele é o único, então pode, por essa via também afetar os preços. E quando falamos da questão da elasticidade, devemos partir primeiro do conceito de sensibilidade. Sensibilidade, né? sim, sim. E estive a ver o artigo onde acho que o Dr. Luindula fez digamos assim, uma caracterização, ou seja, tentou perceber, colocar na sua visão uma diferença que existe entre elasticidade, não é? E sensibilidade. Ok. Tive a oportunidade de ver esta parte. Ok. Eu acho que ele verteu a sua opinião, né, relativamente a esta diferença, e eu devo confessar que percebi muito bem o enquadramento que fez, mas também sinto que há necessidade de colocarmos aqui, digamos assim, esclarecimentos adicionais, né? Que é o exercício que eu vou fazer a seguir. Por exemplo, se nós olharmos uma equação típica da demanda, não é? Uma equação da demanda. O que nós temos aí é um QD, sobrescrito, e depois temos ali assim o produto X subscrito, por assim dizer. Uma relação negativa, né? Exatamente, costuma ser igual, por exemplo, ao intercept, uma variável qualquer, não é? E depois menos digamos sim. Ali assim, um coeficiente B que multiplica o preço desse produto, não é? Portanto, estamos aqui a dizer que, e disse muito bem que no caso este P, este coeficiente que multiplica o B é negativo, não é? Para exatamente expressar a lei, digamos assim, da procura, né? que estabelece essa relação negativa entre o preço e as quantidades a comprar, ou seja, quanto mais alto for o preço, menor é a quantidade que a gente compra, e inversamente, se os preços descem, naturalmente que vamos comprar mais, ok? Portanto, aquele menos B ali na função vem exatamente significar isto. Agora, por exemplo, vamos supor que depois de eu modelar, né, portanto, fazer um processo de modelação matemática ou econométrica, e me der um B, por exemplo, que é igual a menos 3P, não é? Menos 3P. Ok. Neste caso, esse menos 3, eu chamo-lhe sensibilidade. Vou chamar-lhe sensibilidade. Ok. Mas a sensibilidade no caso, ele está-me a dizer o seguinte, por cada variação, por exemplo, de uma unidade, isso é importante, uma unidade, em pé, no preço, exatamente, quanto é que vai, no caso, digamos, de forma direta, impactar as quantidades a adquirir. Isso é fundamental. Então, aqui um detalhe, este indicador de sensibilidade, ele tem uma unidade de medida. Por exemplo, se eu falo de kwanzas, não é? Se eu falo de kwanzas, quer dizer que aquele 3 são 3 kwanzas. Okay? E depois da quantidade, tenho que saber qual é a unidade de medida do produto. Se estivermos a falar, por exemplo, da gasolina, teria a falar em litros, não é? Em litros, exatamente. Sim. Por exemplo, uma unidade de litro, né, em termos da variação. Exatamente. Por cada variação de 3 kwanzas no preço, vamos supor, por exemplo, há uma redução, vamos dizer, de 5 litros de gasolina que, grosso modo, uma família média compra, não é? Portanto, você está a perceber aqui, a sensibilidade nos obriga a expressar a unidade de medida, quer da variável explicativa, no caso o preço, e da variável explicada, que no caso seria o combustível, ok? Ou seja, a sensibilidade é uma medida, digamos, que mede o impacto desta variável do preço da quantidade, mas só que não é uma medida neutra, porque nos obriga a expressar a unidade de medida, quer da variável, no caso, que explica, que é o preço, tenho que dizer que é 3 kwanzas, e depois desse lado tenho que olhar para a quantidade e dizer, por exemplo, que são 3 ou 5 litros, ok? Então, por exemplo, só que depois fica difícil fazer a generalização, pelo fato de serem medidas que não são kwanzas e depois litros, não são medidas de quantidade que são não tem uma homogeneização das medidas. Não são generalizadas. Então, há necessidade depois de nós encontrarmos uma medida
que generaliza a sensibilidade, ok? Yeah. Que é exatamente a elasticidade. Ou seja, quando nós apresentamos a elasticidade, apresentamos em termos percentuais. Yeah. E nós, ao apresentarmos em termos percentuais, eu diria assim, uma variação de 2% ou de 1% no preço causa, no caso para cima, causa uma redução nas quantidades procuradas de 5%. Eu não preciso dizer se as quantidades, se é litro, se é metro, se é, ok? Porque a percentagem é uma unidade de medida que é, no caso, neutra, é generalista. Logo, essa é a diferença entre sensibilidade e elasticidade. Maravilha, essa é a perspectiva. Maravilha. Muito obrigado, Dr. Vunspa. Foi muito brutal nessa primeira parte. Vamos então também dar espaço ao Dr. Candongo para fazer esse primeiro enquadramento. De facto. Obrigado, Dr. Lombo. Eu vou olhar aqui num enquadramento mais térreo, apegando-se mesmo na fórmula e apegando-se nas expressões que o Dr. Vunspa e o Dr. Lundola aqui trouxeram. Porque aqui é olhar a questão de decisão, ou seja, o impacto na gestão. A elasticidade traz ou não traz esta margem de decisão? Ajuda ou não ajuda o gestor a tomar essa decisão? Olhamos na questão desse enquadramento, por exemplo, que o Dr. Alberto nos deu aqui. Não olhar assim, preço ou quantidade, mas assim a sensibilidade. Porque eu, quando souber que, por exemplo, lições de macroeconomia, eu posso, deste lado, como elemento principal que está a comercializar esse livro, sentir a magnitude da sensibilidade e da aceitação desse produto neste mesmo mercado. Ou seja, eu sei que colocar em baixas quantidades em função da sensibilidade de quem? Do preço. Porque aqui está a se olhar simplesmente duas vertentes. O Dr. Lundola traz o quê? Receitas. Que é o aspecto principal de qualquer empresa e o que eles querem buscar. Se nós olharmos aí, começamos o artigo com uma questão. Se de um lado é simplesmente as empresas quererem as receitas, e do outro lado, e para versatilizar um pouco a minha introdução, trago aqui os momentos de impacto da elasticidade, não é? Maior que 1. Aquela questão da classificação, da elasticidade. Quando a elasticidade é maior que 1, quando é menor que 1 e quando é igual a 1. Aí nós vamos entender o impacto da elasticidade, porque nós sabemos que aí vamos ter quando bem é elástico, inelástico e unitário. Nesse caso, quando a elasticidade de preço da demanda for maior do que 1, estamos diante de um bem elástico. Portanto, a demanda é elástica. Exatamente. Seja, quando for menor do que 1, já é inelástico. Igual a 1, é unitário. Exatamente. E depois aí vamos avançar em outras debater, porque aqui estamos mesmo a trazer o conceito das aulas. E nós soubemos... Só um ponto. Eu acho que essa caracterização que fez é interessante e é importante, mas depois é preciso também perceber que essas variações que estamos aqui a dizer, grosso modo, é expectável que sejam tanto negativas. Né? Portanto, porque tem valor absoluto. Para poder, no caso, materializar a lei, no caso, a demanda. Ele está em módulo mesmo, os livros, em valor absoluto. Maravilha. A lei da demanda, porque nós sabemos que o consumidor quer maior quantidade com menor preço. A lei da demanda tem que estar em módulo. É daí que depois também, e disse bem o Dr. Vunspa, não olharmos simplesmente preço e unidades, litros. Estamos a tratar de quê? Sensibilidade, ou seja, como que isso ajudará. Porque nós vamos olhar que há aqueles bens que o consumidor tem pouca sensibilidade. Por mais que a variação do preço seja alta. Estamos a falar, por exemplo, dos bens essenciais, porque depois daí vamos olhar na tipificação, classificação dos bens, que é para perceber, por exemplo, se eu subir o preço do gás, não importa em que quantidade for vendida, mas se eu subir o preço, eu sei que a variação desse produto terá um impacto pouco sensível do consumidor, porque nós sabemos que esse é um bem de produto essencial de consumo e isto impacta na receita. E para terminar um pouco aqui, a minha deixa é trazer, por exemplo, a elasticidade do preço da procura igual a zero. Estamos a falar do bem perfeitamente elástico ou inelástico. Quando nós temos uma curva da demanda vertical. Com uma curva da demanda vertical, se eu olhar no aspecto, por exemplo, como um decisor, se eu olhar a curva da demanda vertical, eu sei que tem as quantidades que eu, por exemplo, possa produzir. E nesta curva da demanda vertical,
a variação do preço pode ser ou menos baixa, ou mais ou lá mais para alta, cima, ou ok. mais lá para Ok, cima. sim. Ou seja, se eu ter uma curva da demanda vertical, posso subir o preço onde for, eu tenho um impacto na minha receita. Porque eu sei que tenho as minhas quantidades mantidas, como se fosse manter os custos de produção de um bem ou serviço. Mas em função desse custo de produção de bem ou serviço, tendo a minha curva da demanda vertical, eu posso aumentar ou diminuir o preço e isso impactará nas minhas receitas. Maravilha. Muito bem, então terminamos essa primeira ronda e merece uma salva de palma para essa primeira ronda. Claro que é tudo nosso, não é? Relógio econômico. Sim, senhora, pá, tá bom isso. Olha, agora na segunda ronda eu aqui queria entrar um bocadinho nas questões que têm muito a ver com aquelas contradições à lei da demanda. Porque a lei da demanda também não é assim tão linear assim, conforme nós estamos aqui a dizer, né? Tipo, quando a gente enuncia a lei da demanda, diz, pá, sempre que os preços sobem, a quantidade baixa e vice-versa. E depois trouxemos até aqui, naturalmente, a condição ceteris paribus, não é, para evitar mesmo essa questão das possíveis contradições. Mas nós aqui vamos tentar ainda abrir um bocadinho e dizer que momentos há que existem aquelas contradições, a lei da demanda. Nós esperamos que a alteração do preço, nesse caso baixando, leva a procura a aumentar ou as quantidades procuradas a aumentar. Mas não aumenta. Então são contradições que também se estuda em economia. E isso também afeta, de certo modo, o critério das elasticidades. Não é? Dr. Lindula, qual é a visão que tem sobre essas questões, das possíveis contradições que vão ocorrendo? E se puder também falar um bocadinho sobre estas questões que já vimos lá atrás, sobre essa classificação, não é, da demanda, em termos da demanda elástica, inelástica e unitária, e fazer um enquadramento com o que traz no artigo. Fique à vontade. Ok, obrigado. Bem, olhando agora naquilo que são as classificações, conforme o Dr. Bunge e o Dr. Candongo já fizeram bem menção, se partirmos, temos que partir sempre de algum pressuposto que é para facilitar a compreensão, né? Se partirmos do pressuposto de que estamos num mercado em que os agentes econômicos, vendedores, podem influenciar os preços, então temos que olhar também para o grau de resposta das quantidades, nas quantidades procuradas resultante da variação do preço. Isso que o Dr. Lungo acabou de dizer sobre a classificação. Sempre que nós estamos perante a um bem em que a procura, uma variação no preço, uma variação percentual no preço causa maior variação percentual na quantidade procurada, ou seja, as quantidades procuradas respondem fortemente à variação dos preços, aí estaríamos perante uma procura elástica. Neste caso, se estivermos a partir do pressuposto de que o agente econômico tem a liberdade e não está a depender do mercado para subir ou não o preço, um aumento dos preços, a receita resultante do aumento dos preços poderá não ser compensada, ou seja, poderá ser inferior à redução causada pela redução das quantidades. Por quê? Porque o aumento do preço causa maior queda nas quantidades. Neste caso, o efeito quantidade supera o efeito preço. Logo, para bens com procura elástica, aumento de preço não é uma medida assertiva para perspectivar aumentar as receitas, porque o que nós deveríamos ganhar pelo aumento do preço será anulado pela queda nas quantidades. Então é aqui onde nós estamos a tentar explicar da utilidade do conhecimento das elasticidades nas decisões. Se temos que ver primeiro qual é, olhando para o mercado, porque muitos de nós, principalmente os que não estão na área de empreendedorismo e alguns que não percebem muitos conceitos econômicos, acham que só bastou ter uma oportunidade de aumentar o preço, aumenta. Mas temos que olhar para o mercado. Se não aumentarmos o preço do nosso produto, qual será o nível de resposta? Eu acho que no artigo... Não, se porventura eu consumo muito pão. Pão é o meu consumo do dia a dia. E se o preço do pão aumentar,
E a dada altura eu dizer assim, epá, aumentou o preço do pão, mas ainda assim quero continuar a consumir o pão. Pronto, vamos já chegar ali. Estávamos ainda aqui a dizer, estamos a tentar fundamentar os conceitos que trouxemos aqui. Apesar de não termos trazido números como tal, mas o artigo dá um exemplo concreto daquilo que aconteceu com a Movicel, quando aumentou as tarifas daqueles planos de alívio, mas desde ali a Movicel nunca mais foi a mesma. E acho que numa das edições do jornal Expansão diziam que a Movicel perdeu cerca de 2 mil clientes. Por quê? Porque a Movicel, até a certo ponto, não foram muito cautelosos a subir o preço das tarifas. Por quê? Porque hoje a Movicel, voltando já no que o Dr. Vungi disse sobre as classificações do mercado, as empresas de comunicação já têm que saber que hoje, atualmente, nós quase que já não usamos os serviços deles para chamada de voz. É mais para a internet, para usar para o WhatsApp. E hoje eles já não têm só a Unitel como concorrente. Tem a própria Zap, que também vende internet. Tem agora a Africell. Tem uma série de empresas como a Netspace, umas empresas que vendem o serviço de internet. E como a maior parte das pessoas usam esses planos para a internet mesmo devido às redes sociais, um aumento na tarifa faz com que as pessoas desistam, atendendo que há outras opções que outrora não existiam. As alternativas, ok, a Movicel teve esse problema, perdeu quase todos, perdeu uma boa parte de clientes por causa daquela subida. Tanto que um momento depois teve que voltar nas tarifas, teve que fazer um ajuste para baixo, mas já não foi a mesma coisa. Ok, então isso é para bens com procura. Neste caso, os serviços da Movicel estavam a ser elásticos relativamente ao preço. Ok, agora, se for inelástico, é o contrário. Quando a procura é inelástica, quer dizer que pode haver grandes variações nas quantidades ou nos preços. As variações nas quantidades procuradas são mínimas. Então, se nós aumentarmos o preço, o ganho que nós vamos ter nas receitas pelo aumento dos preços poderá ser mais do que compensado, ou seja, não será compensado na perda das quantidades. Ainda assim vão mesmo consumir. É ali já onde vem a questão que o Dr. Lumbo estava a abordar, das características especiais, ou seja, o que determina as elasticidades também são algumas especificidades. Os bens, para serem inelásticos ou não, dependem de algumas condições. A quantidade de substitutos. Quanto mais substitutos os bens tiverem, maior é a reação à variação dos preços. Por quê? Porque já sabe. Porque esse caso da Movicel só aconteceu porque tem um bem substituto. Porque se não tivesse, ia mesmo reclamar, mas continuaríamos a consumir. Mas menos proporcional. Então é mais ou menos isso, a quantidade de substitutos. E depois também tem a questão temporal, como diz a economia, no longo prazo não existem fatores fixos. Essa questão de substituição ou não é no curto prazo. Vamos supor que hoje o executivo retire todos os subsídios dos combustíveis. Num primeiro instante, nós não vamos conseguir reduzir muito as quantidades de combustíveis consumidas. O Dr. Lumbo se gasta 10 litros do sequela marginal todos os dias. Independentemente de retirar o subsídio, não terás muitos mecanismos para reduzir as não tem alternativas. Mas a longo prazo, pode deixar de andar com um carro, comprar um ID. Comprar um ID por dia para a noite não é poder tem que levar um tempo, aí onde está o fator tempo também. Então, a questão que o Dr. Lumbo estava aqui a dizer sobre a especificidade das elasticidades prende-se a essas questões como quantidade de substitutos, o fator tempo, os próprios gostos, e também tem aqueles bens que são bens especiais, né, que foram estudados por alguns economistas, como aquele que deu o nome do efeito Snob. Sim. São alguns bens os agentes econômicos, quanto maior é o preço, maior é a tendência de comprar. Né? Então aquilo já não respeita a lei da procura, aquilo viola aquilo que é a lei da procura. Normalmente alguns bens de luxo têm este comportamento por causa daquilo que é
a persistência pelos hábitos dos seus consumidores. Ok. Comprar um Tecno de 135 mil, não, eu já não uso isso. Sim. Comprar o iPhone 15 Pro Max, o 16 Pro Max que está 2 milhões. O meu estatuto estava a sair de um iPhone 15 que estava 1 milhão e pouco, vamos para 2 milhões, mas os agentes econômicos querem mesmo aquele. Exatamente. São alguns casos específicos, alguns casos isolados daquilo que é a lei da procura, ou seja, ao invés de, à medida que os preços aumentam, mantendo tudo o resto constante, as quantidades caírem, não, as quantidades vão aumentando. Então, isto aqui, conforme os manuais chamam, o efeito Snow, o efeito Veblen, acho que é em relação a um economista escocês, acho que constatou na altura que as pessoas, o preço das batatas subia todos os dias e as pessoas, ao invés de reduzirem a quantidade, aumentavam, porque na altura estavam com uma crise. Aqueles bens de Giffen também, Giffen, já não tinham alternativa. Então, o que levava as pessoas a comprarem mais batata, apesar do preço aumentar, é a sensação de que se eu não comprar hoje, amanhã compro mais caro. Então, o processo ia se aumentando. Então, são os casos especiais. Em resumo, aqui é mais ou menos bens com procura elástica, um aumento no preço causa maiores quedas nas quantidades. E se partirmos do pressuposto de que o agente econômico tem a liberdade de aumentar a receita via aumento de preço, esta não é a melhor alternativa. Ok. Quando os bens são elásticos. Procura inelástica, é o contrário. Primeiro é que as pessoas que compram não têm muitas alternativas, aquilo ou compra. Normalmente, voltando aqui no que o Dr. Vungi disse nas suas primeiras explanações, os bens principalmente com característica de monopólio, ou seja, poucos vendedores têm esse poder. Se ele tem poucas opções de compra, ele já sabe que ao aumentar o preço, esses indivíduos não têm alternativa. Então eu posso aumentar as minhas receitas aumentando o preço. Logo, para os investidores, para os empreendedores, têm que prestar atenção nestes detalhes. Qual é a sensibilidade da quantidade procurada do bem que eu comercializo em relação ao preço? Ok. Então, agora, assim, doutor Candongo. Viva. Na questão da complementaridade dos bens, né? Os bens complementares também são fundamentais. O doutor Linula falou dos bens substitutos, mas os bens complementares na definição dos preços, na definição da demanda, nessa estruturação também são muito importantes, não? Por exemplo, imagine que o cinto e a calça, portanto, são bens que complementam-se. Há alguma alteração que poderá ocorrer, por exemplo, no preço da calça, pode afetar significativamente também na demanda do cinto. Portanto, é o indivíduo que produz cinto que deve acompanhar essa dinâmica do mercado. Então, neste capítulo da gestão das empresas versus a importância desta sensibilidade, o que é que tem a dizer sobre isso? Eu vou trazer aqui um exemplo bem concreto e pegando um pouco no que o Dr. Lindola falou sobre a operadora Movicel. Eu vou trazer o exemplo dos bens complementares que aqui está a ser chamado, não é? O telemóvel complementado pelo saldo, porque sem saldo você não tem comunicação. É o episódio que assistimos há pouco tempo com o Unitel. Nós somos consumidores desse produto e é uma marca que está no mercado angolano. O que ele foi fazendo para evitar este impacto da sensibilidade? Começou no horizonte temporal a enviar mensagens para os seus clientes que daqui a algum tempo vai alterar o preço do tarifário. Que é para não pegar esses consumidores desprevenidos. Porque eu sei que eu estou a vender esse meu serviço para não ser aquele impacto de alterei o preço, eu sei que a sensibilidade será maior no consumo daquele bem, então vou alertando para não pegar as pessoas de surpresa. Porque nós sabemos que quando há um impacto de variação de preço e que apanha os consumidores desprevenidos, não tem como isso não impactar na sensibilidade dos bens. Porque falou muito bem, eu gosto de tomar café com açúcar, ou café com adoçante, com açúcar. Se o preço do adoçante cair, cai a queda do consumo do café. Porque um complementa o outro. E assim é a variável e assim é esta dimensão da sensibilidade. Porque nós temos uma porrada de horizontes
de medirmos a sensibilidade, porque nós temos os bens substitutos, os preços bens substitutos, complementar, temos a renda e ainda temos a elasticidade de preço cruzado. Porque se nós vamos buscar todas essas variáveis, todas essas complementaridades, é trazer o quê? Toda e qualquer empresa, sabendo que o seu serviço, que o seu produto deverá ter aquela aceitação no mercado, deve trazer aquilo que o Dr. Linola falou muito bem. Olhar o horizonte temporal e olhar, que o Dr. Vons disse muito bem, em que mercado você está a ser inserido. Que é para não olhar as expectativas que depois podem trazer essa dinâmica da variação das mudanças, quer seja no preço, nas quantidades. Porque tudo nasce dali. Porque nós estamos aqui a concentrarmos, sim, na firma, elasticidade de preço cruzado da demanda, porque a microeconomia especifica esses dois agentes econômicos. Empresas e famílias, como essas interagem no mercado. E depois com mais variáveis, mais análise de impacto que possam trazer uma dinâmica diferente, uma dinâmica, por exemplo, que impactam na decisão e na vida da estrutura econômica da empresa, é sempre bem-vindo, porque olhar elasticidade, preço versus quantidade, então é trazer toda essa questão de não encontrar, quer seja o agente econômico empresa, quer seja agente econômico família desprevenidos, para então termos um produto e um serviço em que casa entre os dois agentes. Ok, maravilha. Dr. Vons, eu falou um bocadinho aqui sobre os oligopólios, monopólios, fez aquela especificação dos mercados e eu gostei muito. Eu queria aqui que nos fizesse perceber, porque ainda nessa vertente dos oligopólios pode surgir aquela questão do conluio, não é? Das empresas entrarem em conluio e depois fazerem o controle do mercado em detrimento desta questão. Como é que vejas isso e qual é o impacto que isso pode ter na gestão das empresas? Portanto, tem um impacto naturalmente que poderá ser positivo, mas para as pessoas que vão encarar esta medida em função do comportamento das empresas, qual é a visão que tens? Na verdade, isto é muito importante e, aliás, está bem assente na abordagem que o Dr. Luís Lula fez, não é? Portanto, por exemplo, no caso da Movicel, penso que a Movicel cometeu erros de cálculos e foi punida, não é? Primeiro é que não percebeu... Pelos consumidores. Exatamente. O mercado é que vai punir. É que não interpretou muito bem a estrutura de mercado em que operava. Exato. Esta é a primeira falha. E desconhecendo a estrutura de mercado em que opera, digamos, tomou decisões que não se enquadram à estrutura de mercado. Ok? Por exemplo, o que nós temos hoje em dia, o mercado em que a Unitel opera, configura-se como um mercado mais ou menos de oligopólio, né? No oligopólio temos aí umas poucas empresas. Sim. E os produtos não são diferenciados. Então, não havendo diferenciação, você não pode querer se afirmar pelo preço. E depois há aqui um aspecto fundamental que o Dr. Lundula falou, que é aqui a questão da substituição. E para esse serviço em particular, pesa o facto de que, dois fatores no caso, falou aqui da questão da variável tempo, não é? Para esta realidade o tempo é muito curto. É muito curto, eu consigo sair da Unitel hoje para a Movicel amanhã e vice-versa, ok? E depois tem o custo de mudança. O custo de mudança também é nulo, ou quase nulo. Só preciso partir um chip, comprar um outro chip. E provavelmente vou gastar 70 mil com Então temos de ter esses aspectos devidamente enquadrados. No cenário no caso de oligopólio, se os competidores no mercado tiverem ciência da estrutura de mercado, claramente que terão de perceber que qualquer ação que tomarem terá exatamente uma reação dos outros concorrentes. Okay? O que não se espera, o que não se percebe, o que não é desejável para as empresas que operam um mercado com essa estrutura é que se entre em guerra de preços. A guerra de preços, que é o que acontece, a Unitel baixa a tarifa, depois a Movicel também baixa, e o que é que vai acontecer com a demanda? A demanda compra pipoca e fica no bastidor a bater palmas, né? O que vai acontecer é que num cenário assim, as empresas perdem, no fundo vão perder, porque a Movicel baixa, por exemplo, o tarifário,
outra empresa vai baixar mais, não é? E as tantas vão perdendo margem, vão perdendo lucros, ok? Ao baixarem o preço, provavelmente não conseguem vender mais, principalmente se estivermos a falar num mercado em que não há espaço para entrar, para desenvolver mais, no caso, a procura, né? O que vai acontecer aqui é redistribuição ali da procura já existente, ou seja, não é possível aumentar muito mais a quantidade e como há reduções de preço, naturalmente isso vai impactar as receitas das empresas. Daí que tendencialmente as empresas fazem alinhamento de estratégia, conversam entre elas e tentam estabelecer ali um conluio. Ok, sim, o conluio. O objetivo do conluio é exatamente esbater o efeito da guerra de preços. Ou seja, a guerra de preços transfere, digamos assim, valores, no caso das empresas, para os consumidores. Sim. Ok? Das empresas para os consumidores. E o conluio permite estabilizar preços. Ok? Permite estabilizar preços, permite minimizar perdas resultantes das guerras de estratégia. E o conluio é isso, existe. E claramente que num mercado, numa situação que se pretende em que, digamos, a economia de iniciativa privada seja governada pelos princípios, digamos, da economia de mercado, a figura do conluio não é uma figura que se pretende que exista. Okay? Nós não queremos que isso efetivamente exista. Nós não queremos isso. Nós queremos que o preço efetivamente reflita as condições da procura e oferta, okay? Não de arranjos, digamos assim, nos bastidores, exatamente para poder controlar. Porque isso pode prejudicar também o consumidor a dada altura. Prejudica o consumidor naturalmente. Conforme eu disse, o conluio prejudica o consumidor. A guerra de preços prejudica, no caso, as empresas. As empresas, exatamente. Oferta, sim. E o que é ideal? É que não haja conluio, não é? Por exemplo, e também não haja guerra de preços. É que o mercado efetivamente possa ditar o preço. Voltando aqui na questão da importância das elasticidades na gestão das empresas, é um desafio muito grande. E aqui um detalhe, um aspecto que é fundamental neste processo, que é exatamente, digamos, o investimento em sistemas de informação. Estamos aqui entre economistas, nós sabemos que para podermos modelar a elasticidade temos que ter dados históricos, temos que poder organizar informação, temos que ter séries temporais. Portanto, isso demanda que as empresas se valorizem efetivamente aqui a questão do conhecimento das elasticidades, porque quando nós falamos de previsão, quando falamos de elasticidade, é para tentar antecipar os efeitos das decisões econômicas exatamente na sustentabilidade das empresas. Por exemplo, quando a Movicel aumenta o preço e depois tem as consequências negativas que estivemos aqui a falar, fica muito claro que, portanto, não valorizou, não sistematizou a informação, nem valorizou a informação. Okay? Não há espaço. Não há espaço para assumir esse risco. Nós não podemos fazer ensaios no mercado, ok? Podemos fazer isso internamente ao nível da empresa, mas para isso precisamos ter informação, precisamos ter sistemas de informações robustas, dados que sejam agregáveis, que sejam, digamos, que tenham qualidade para que efetivamente possamos modelar e aqui internamente fazer análise de sensibilidade. Só depois, em função dos resultados, é decidir exatamente que decisão transmitir para o mercado. Exatamente, okay? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Terminamos então aqui a segunda ronda. Uma salva de palmas para aqui os nossos preleitores, que foi muito bom. Agora vamos passar então para a plateia. Quem tiver alguma questão para fazer, não é? Aqui aos nossos preleitores, por favor, a produção vem aí com o microfone para então passar a nossa magna plateia. Temos aí duas questões. Por favor, o nome e a questão. Boa tarde a todos os leitores. Hermenegilda Vieira é meu nome. O Dr. Vunjo estava a falar sobre a questão do conluio. E eu gostaria de saber se é possível que haja um mercado sem a existência do mesmo. Ok, obrigado. Tem mais alguma questão? Muito bem, então a mesma questão depois vai ser respondida pelos três preleitores. O Dr. Vunjo vai finalizar com a resposta. Vamos então começar com o Dr. Lindula, a questão da estudante. Bom, normalmente, conforme o Dr. Vunjo disse, primeiro é que os mercados, o ideal é que os mercados sejam
o máximo concorrentes possíveis, é o ideal. O mercado concorrente, se nós olharmos aí no diagrama da procura e a oferta e colocarmos aí aquilo que a perda de eficiência que pode ser causada com a existência de um mercado não concorrente. O ponto de equilíbrio entre a procura e a oferta maximiza a eficiência, ou seja, é aquele ponto onde transaciona-se a maior quantidade possível no mercado. Por isso é que é o mercado ideal. Só que muitas das vezes a realidade não leva a este mercado ideal dos economistas. Entretanto, o mercado pode não ser de concorrência pura e perfeita, conforme o Dr. Wunsch disse, mas temos um mercado de concorrência monopolística, em que o que distingue os produtos são diferenciados pela marca, mas satisfazem a mesma necessidade. Por exemplo, Colgate Special, Pepsi Cola e Coca-Cola, são produtos cola, mas o que lhes faz diferente é a marca Coca-Cola e Coca-Cola. Ok, então estes tipos de mercados, cada agente econômico vai dar o máximo na sua eficiência, na sua produção, para ganhar vantagem face ao outro. Ok? Nestes casos, se os mercados funcionarem assim, nem há muito espaço para conluio, porque o conluio, conforme o Dr. Wunsch disse, é um acordo para evitar guerras desnecessárias entre poucos vendedores. Já se forem N vendedores, não há possibilidade de haver acordo entre 1000 empresas. É mais quando são 4, 5, para nós comandarmos o mercado. Ao invés de estarmos aqui a discutir sobre entre nós, primeiro é que a estrutura de custo é quase igual. Né? Tipo, há pouca probabilidade de alguém ter uma estrutura de custo mais baixa do que a outra. Vamos olhar para quem opera em Angola, por exemplo. Provavelmente a estrutura de custo da Fricel, da Unitel, da Movicel é quase a mesma. Então, não temos muita necessidade, porque tirando os custos, só precisamos ter receitas quase iguais para nós termos lucros. Então, ao invés de estarmos aqui a discutir, vamos olhar para os nossos produtos. Se tu tens um pacote que tem 200 minutos, 100 gigabytes ou qualquer coisa assim, vamos vender isso a 500 kwanzas todos nós. E pronto, estudando que esse 500 kwanzas dá uma vantagem a nós os 3 operadores do mercado, ficamos assim, conforme o Dr. Wunsch disse, aí prejudicamos o consumidor. Mas é possível que haja mercados sem acordos. Normalmente os acordos só surgem quando há poucos agentes econômicos a fornecer o bem ou serviço. Quando já estamos numa situação em que o mercado responde àquilo que é o ideal para a economia, N vendedores, podendo eles não ter produtos homogêneos, ou seja, iguaizinhos em termos de características, então é pouco provável que haja conluio. Conluio é mais para mercados oligopolistas. Ok, muito bem. Dr. Candongo? De facto, atendendo a questão da telespectadora é estudante da Faculdade de Economia, não é? Faculdade de Economia, segundo ano. Segundo ano. Gosta da língua de economia? Pronto. Conluio é o que o doutor Lindor e o doutor Wunsch disseram muito bem. A questão é enquadramento no mercado. Olhar esta questão de dizer se existe ou não existe, a questão no mercado é procurar mitigar. Trazê-lo a zero quase impossível, mas procurar mitigar, que é para atender mesmo essas forças da oferta e da procura, que é para no final de tudo atender sim a satisfação das empresas de um lado e do outro lado atender a satisfação dos consumidores, porque dizer que não existe, a realidade nos mostra coisas diferentes. E nós olhamos um pouco nas grandes estruturas, nas grandes economias, Europa, as Américas, nós vemos, por exemplo, a questão de olhar esse conluio de forma a favorecer de um lado que seja quem consome e quem vende. Se nós olharmos, por exemplo, a grande empresa europeia que é a de aviação, o nome não me vem agora. De aviação? Boeing não,
A Airbus, né? A Airbus, por exemplo, tem a sede na França, né? E trazer a questão da Airbus eu trago o quê? Porque não é uma única fabricante para produzir aquele produto final que é adorável, que é o consumo para todo. O produto final é adorável, mas para compartimentar, para ter aquele produto final, há vários produtos que vêm de outras origens, de outros países, que é para ter aquele produto final. Mas, em resumo, é o quê? É olhar a compartimentação do mercado e entender que isto levar a zero é quase impossível, mas trazer isso que é para de modo não afetar quer seja a oferta e a procura, como anteriormente já havia dito. Ok, Dr. Vuns. Sim. Na verdade, eu gostaria de colocar isso da seguinte perspectiva e alinhando também com a questão que colocou agora há pouco, quando disse que às vezes o comportamento real dos bens não vai em linha com aquilo que está, digamos assim, tipificado em certa teoria, né, econômica, procura e oferta. Às vezes nós baixamos o preço, não vendemos mais e pronto. E o Dr. Luindula deu uma chega muito importante. E também está em linha com a questão que se colocou. No fundo, para falar da validade das teorias, ok? O facto de a realidade objetiva não se conformar com um preceito teórico, com um determinado preceito teórico, não põe em xeque esse preceito teórico. Porque, conforme disse o Dr. Luindula, os preceitos teóricos estão baseados em pressupostos. O que nós precisamos perceber é se efetivamente para essa realidade todos os pressupostos estão verificados. É um estudo que nós temos que fazer. Podemos chegar à conclusão que não está conforme a teoria econômica porque falta este ou aquele pressuposto. O que quer dizer que temos que trabalhar para que esse pressuposto portanto, seja presente e para que a economia exatamente valide a teoria, não é? Porque é com base nas teorias que nós, no caso, governamos, digamos, a realidade objetiva. É isso que nós pretendemos, e disse também o Dr. Candongo nesse sentido. Indo para a questão da colega, se eu estou num mercado que eu efetivamente tenho como sendo um mercado de concorrência perfeita, cujas principais características são muitos fornecedores, ok? E a homogeneidade dos produtos. Eu tenho de partir do pressuposto que, dada a atomicidade da oferta, ou seja, se nós olharmos para a oferta, quase que nós não conseguimos distinguir que esse é o fulano, esse é o fulano. Aquilo são átomos, são tão pequenos, ok? Que é o princípio da atomicidade. Então, é difícil colocarmos essas partículas em conjuntos, né? Em conjunto, aliás, para que depois eles possam influenciar o mercado. E se eu estiver num mercado em que efetivamente isso está a acontecer, eu começo já a questionar se efetivamente esse mercado é concorrencial perfeito. Isto é que eu devo questionar. Não devo questionar a validade, digamos assim, da própria estrutura conceptual em volta da ideia da concorrência perfeita. Devo antes perguntar-me se para esse mercado estão reunidas todas as condições que efetivamente o elevam à categoria de mercado de concorrência perfeita. Então, para dizer o seguinte, em mercados em que não há atomicidade da oferta, aliás, ou seja, no caso, o que nós esperávamos que haja, no caso, a possibilidade de conluir num mercado como de monopólio, por exemplo, né? Portanto, monopólio temos 5, 6, 7 ou 10 que facilmente podem ligar uns aos outros. Podemos colocar os conselhos de administração, as áreas de venda, os sales manager aí sentados a discutirem e por aí fora. Imaginem vocês, num mercado que tem 10 milhões de produtores. Conseguem perceber a ginástica, a logística que é necessária para poder colocar 10 milhões de sales managers é um impraticável, é uma situação impraticável. Então, para dizer o seguinte, se o mercado tiver atomicidade do lado da oferta, naturalmente não se espera que haja conluio, ok? Mas se o número do lado da oferta não é suficientemente, digamos, elástico, né? Ou não tem essa atomicidade, sim, o mercado assim, provavelmente vai haver, digamos, concertações, vai haver conluio. É exatamente isso, muito bom. Dr. Vuns, muito obrigado, portanto, e a todos também, muito obrigado, Dr. Luindula, Dr. Candongo. Então merecem mesmo uma salva de palma por esta magna aula que foi dada agora, portanto, e como sabem, tudo nosso. Relógio econômico. É nosso. Maravilha, pá. Muito bom, então quero me despedir a todos os telespectadores desse nosso grande canal de economia. É o melhor de Angola, esse canal de economia, e só passa aqui os melhores. Portanto, eu aqui, nessa altura, quero me despedir e dizer até a próxima aula. Estamos juntos.